amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que estejam todos vacinados. Quem vê esse vídeo daqui a 5 anos vai falar, você está falando de quê mesmo? Mas aí vocês estão me entendendo, quem está atualizado, né? Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, da psicografia de Raul Teixeira, sob a orientação do espírito de Camilo, e estamos trabalhando a 4ª parte do livro, que são só perguntas e respostas, e estamos com o tema Educação e Gestação, ok? Veja, a pergunta de número 48, Raul Teixeira pergunta assim: sabe-se que a AIDS pode ser transmitida para o feto no período da gestação, se a mãe for soropositiva. Seria prudente que antes do casal ter filhos, fizesse o teste para investigar possíveis infecções? Antes do casal engravidar, seria interessante que ele faça avaliações, que ele faça exames, se existe ou não risco de infecção, se vai passar para o bebê. Olha como que a espiritualidade traz para a gente essa observação. Diz o bom senso que se um casal, um dos dois, sabe que é soropositivo ou que disso desconfie, deve submeter-se aos necessários e indicados exames antes de se pôr a paternidade ou a maternidade. Veja, o bom senso diz que se há uma suspeita, que vão lá e façam o exame, que confirmem. Não está dizendo que não é para engravidar, não está dizendo não. Está dizendo para fazer os exames, que confirmem. Por quê? Porque hoje nós temos medicações que vão ajudar aquele casal a engravidar. Então ele diz assim: entretanto, alguém só fará isso quando ainda lhe reste um pouco de responsabilidade, para não desejar impor a alguém, e esse alguém será seu filho, a mazela que carrega. Então, veja, muitas vezes a pessoa, ela não quer colocar para o cônjuge que ela está com essa dificuldade, que ela tem essa suspeita, com a pessoa que ela se relacionou. Por quê? Porque a doença, ela pode se manifestar anos. Ela não se manifesta após o primeiro envolvimento, o segundo. Ela vai ficando ali no organismo. E ela pode se manifestar 6 meses, 2 anos depois. Se ela sabe que existe risco, faz exame. Faz exame. Então, se ela fizer o exame, hoje nós temos medicações, a questão da AIDS, ela está tão avançada nos seus estudos, nós temos medicações, o famoso coquetel, que com o acompanhamento do governo, porque ele precisa fazer esse acompanhamento, tem registros para distribuir a medicação, é um acompanhamento norteado pela Secretaria de Saúde dos seus estados, dos respectivos estados. Eles sabem o índice de agravamento, a necessidade dessa ou daquela medicação, e com médicos que também estão envolvidos com a mesma área. Dependendo do quadro daquele casal, principalmente daquela mãe, eles vão tomar medicações que amenizam o atendimento ou a consequência para o bebê. Em alguns casos, pode não ter consequência nenhuma para o bebê. Muitas vezes, o pai pode ter um envolvimento, a mãe pode não absorver esse envolvimento do seu marido e pode não passar para o bebê. E aí eu já estou colocando com conhecimento de causa. Eu tive um casal no consultório que o pai tinha AIDS. Quando eles se casaram, a esposa não sabia. Ela descobriu isso depois, no momento que eles já estavam casados. Ainda assim, ela fez o movimento de continuar ao lado dele, ainda que ele tenha dificuldades, ainda que ele tenha tido dificuldades na área da bissexualidade. Ele não se considerava hétero ou homo, ele assumia as duas funções quando ele estava no final da adolescência e no início da fase adulta.
quando ele fez a escolha pela heterossexualidade, ele colocou isso para ela. Ele colocou isso para ela da escolha, então ela já sabia de relacionamento homossexual que ele tinha tido. Mas isso não invalidou que os dois continuassem juntos. Depois deles se casarem, aí é que ele colocou para ela, tempo depois que ele tinha feito exames e ele descobriu o que ele tinha. Ela se sentiu traída na confiança, porque quando ele descobriu o que tinha, ele descobriu antes deles se casarem, mas ele não verbalizou isso para ela. Então ela se sentiu agredida no mais profundo sentimento de confiança e de lealdade que ela o atendeu, quando ele colocou da saída efetiva dele da bissexualidade e assumir a heterossexualidade com aquela mulher que ele estava gostando dela. Mas ele não tinha aberto para ela tudo que estava acontecendo com ele. Depois de um tempo de trabalho, depois de choro, depois das dificuldades, tentativa de reconciliação, o perdão, aí veio a gravidez. Veio a gravidez, a criança foi se desenvolvendo, os tratamentos começaram, ela não apresentou nenhum sinal, até quando essa criança chegou a 10 anos de idade, ela não apresentou nenhum sinal de contaminação e muito menos o bebê. Com 10 anos de idade, a criança também não apresentou absolutamente nada. Então, quando a espiritualidade coloca para nós, diz o bom senso, que aquele que sabe que é soro positivo ou que disso desconfie, deve se submeter aos necessários e indicados exames, para quê? Para fazer essa preparação, para não agredir o outro, não agredir aquele que está chegando. E se isso pode ser feito, se nós temos recursos, por que nós vamos agredir a pessoa que a gente está elegendo? Com qual objetivo? Façamos o melhor que a gente puder. A gente sabe que o momento, seja por uma contaminação sexual, por uma contaminação por uso de drogas, por agulhas contaminadas, por eles estarem naquele movimento ali de promiscuidade, seja nas viciações sexuais ou relacionadas às drogas lícitas e ou ilícitas, não importa, houve a contaminação, busque ajuda. Se nós estamos falando de buscar ajuda, nós estamos falando do movimento que a pessoa tem de fazer a sua auto-reconstrução. Estamos na Terra para fazermos movimentos de melhora. Muitas vezes a doença chega para chamar a nossa atenção que a caminhada continua. Não é um movimento de destruição, de derrocada, um movimento de bancarrota moral. É um movimento de reavaliação e como fazer novos movimentos de construção. Você descobriu que está com a doença hoje, mas você tem mais 30 anos pela frente. O que você vai fazer nos próximos 30 anos? Eu disse 30 anos, eu não disse 30 dias. O que nós vamos fazer nos próximos 30 anos? Eu vou me cuidar, porque conforme Emmanuel coloca para a gente na pergunta de número 96 do livro Consolador, as medicações estão aí, porque Deus possibilita os cientistas e a ciência médica trazer para nós medicamentos, fármacos, a estrutura química, para que nós cuidemos do corpo e na tranquilidade, na estabilidade do corpo físico, nós tenhamos equilíbrio para buscarmos o bem-estar espiritual. Apareceu a doença? Não importa, aqui é porque a gente está falando da AIDS. Aqui a gente está falando da AIDS. E existe uma diferença em quem tem AIDS e quem carrega o vírus. Por quê? Uma coisa é carregar o vírus HIV, outra coisa é ter a manifestação do vírus. A manifestação do vírus é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, que para nós aqui é a AIDS. Então, muitas vezes a pessoa pode fazer o levantamento, fazer o acompanhamento, fazer tratamento e ela continuar se cuidando e a vida dela prossegue.
Mas se ela assumir relacionamentos sociais, comportamentos afetivos e sociais de autodestruição, de autoestima baixa, de autodesvalia, ela vai ter dificuldades severas de fazer o aprimoramento do seu estado íntimo em direção ao autoconhecimento e à melhoria espiritual. Então a gente abandona esse lado, porque se nós não aprendemos pelo amor, a gente aprende pela dor. Este é o santo remédio. Então, façamos o melhor que a gente puder, independente do quadro que aparecer para nós. Aqui nós estamos pegando este exemplo, como eu disse. Mas, peguemos todo e qualquer exemplo de doença que nós vamos entender a profundidade disso no que diz respeito ao movimento que estamos na Terra. Era o que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo as reflexões. É isso aí, um abraço a todos e até breve.